Meus irmãos, pode sentar. Uma boa noite a todos e a paz do Senhor. Amém? Deixe-me, antes de pregar, trazer aqui uma palavra de gratidão pela vida desta igreja, do seu pastor. Eu me sinto muito feliz, né? Voltar aqui depois de um ano, né? Um ano. E encontrar a igreja assim, um número de irmãos envolvidos, trabalhando. Quero parabenizar a cantata, né? Linda, cantando. Então, de parabéns, todos os irmãos que fazem parte. Alegria poder voltar aqui com o pastor Leandro, o reverendo Leandro, agora no exercício do pastorado. Quando eu vim aqui, o processo, ele ainda estava para ser ordenado, estava para fazer a eleição dele. E com a graça de Deus, esse processo se concluiu. E a vontade de Deus foi manifestada a essa igreja, fazendo com que o seu servo pudesse estar pastoreando aqui. E isso para nós é motivo de grande alegria. É verdade que eu não pude participar de todo o processo, mas a segunda região teve a todo instante, coordenando, direcionando, e eu fico muito feliz por isso. Parabéns à igreja, e que alegria poder estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra. Eu queria também já avisar de antemão que eu não vou fazer uma exposição bíblica. Eu vou fazer uma exposição do tema que foi me posto, que eu confesso que é um tema, eu entendi que para mim era muito difícil. Em alguns momentos eu pensei, eu vou trocar com o reverendo Leandro, né? Porque o silêncio, o tema do sábado do silêncio, tem um silêncio muito grande na Bíblia, né? Para tratar esse tema. Eu queria, como não vou fazer uma exposição de um texto da Escritura, mas de um tema, eu queria ler um versículo com vocês juntos, que está em Mateus, capítulo 27, e o versículo 14. Eu quero fazer uso desse texto para trabalhar a partir desse texto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Vamos ler do 11 ao 14. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Até aí. A gente vai ficar com esse texto. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite. Que alegria estarmos na tua casa para te adorar. Te bendizer, Senhor, pelos teus feitos na história da redenção. Por este sábado do silêncio. Pela entrega do Senhor na sexta-feira santa. Por todo o sofrimento em que o mesmo passou, como uma ovelha muda ao matadouro para morrer por nós. Rogamos que aquilo que aqui for falado, Senhor, o teu Espírito traga luz às nossas mentes e ao nosso coração, aqueça, para que possamos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos assim, na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O sábado do silêncio. Como resultado da nossa natureza caída. A resposta padrão da humanidade ao testemunho da criação é reprimir essa mensagem. Somos inclinados a suprimir, distorcer o que a criação nos ensina sobre Deus, como Paulo vai deixar isso bem claro no capítulo 1 da sua carta aos Romanos.
Isso significa que a criação pode ser uma espécie de cartilha, mas nunca pode servir como texto final sobre Deus. No entanto, há momentos em que Deus se relaciona conosco em silêncio. Por mais estranho que pareça, até o seu silêncio é um sinal da dimensão pessoal de Deus. Ele é livre para falar, mas ele também é livre para reter a sua voz, a sua palavra. Seu silêncio é uma expressão da sua soberania e da sua livre vontade. Temos que admitir, porém, que quando esperamos uma resposta de Deus, experimentamos apenas o silêncio. É difícil entender e aceitar. O silêncio de Deus pode ser desafiador para nós em alguns momentos, mais do que o que ele possa dizer. Todos os personagens da Bíblia, na sua maioria, vivenciaram essa dolorosa experiência. Como um Deus perfeito, o seu silêncio também é perfeito. Pois mesmo em silêncio, ele continua trabalhando, ou seja, está agindo por meio da sua santíssima providência. Quando eu olho para Gênesis, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, a Escritura diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Observe, meus irmãos, essa palavra descanso significa que ele cessou de realizar todo o seu trabalho criativo. Significa simplesmente que ele ficou a contemplar a sua criação, as obras de suas mãos. Quando eu paro para observar que ele ficou a contemplar, é que exatamente aqui houve um silêncio. Por que a necessidade de silenciar? Obviamente, não foi pelo cansaço, porque a ideia de descanso aqui não está ligada à ideia de fadiga. E Isaías vai deixar isso bem claro para nós no seu livro, no capítulo 40, o versículo 28, quando diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. A ideia do descanso aqui está claro. Da criação nos ensina que Deus estava contemplando, estava silenciado, admirando a sua obra. O descanso de Deus na criação nos ensina que, como seres humanos criados à imagem de Deus, também precisamos reservar um tempo para descansar em sua providência, seja fisicamente ou seja espiritualmente, e nos abster propositalmente de interferir na criação, pelo menos um dia na semana. Isso parece ser muito difícil nos nossos dias pós-modernos. A paixão por criar, às vezes, pode ser perigosa, especialmente para uma sociedade da tecnologia, que se orgulha pelo seu ativismo, de sua capacidade de criar sem parar, manipular e controlar o mundo ao seu redor. Observe, eu poderia dar outros exemplos mais detalhados do silêncio de Deus. O período intertestamentário, um período entre os dois testamentos em que Deus ficou em silêncio, contabilizando assim 400 anos sem uma nova revelação de sua parte. A Escritura está cheia de textos e momentos em que Deus ficou em silêncio. Apocalipse 8:1 diz que quando o Senhor foi abrir o selo, o sétimo selo, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós vivemos um momento agora de silêncio quanto à revelação bíblica. O cano foi fechado. Não temos e nem precisamos de uma nova revelação. As Escrituras são suficientes para nós,
porque ela é a regra de fé e prática para nossas vidas. E quem está dizendo isso, na verdade, não sou eu, é o próprio Senhor na sua palavra. Quando nós nos deparamos com o livro de Apocalipse, no capítulo 22, o Senhor vai exatamente admoestar o seu povo através de João, dizendo que, ai daquele que tirar ou acrescentar um tio dessa revelação. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que aqueles que vão além desse evangelho, ou caminham para outro evangelho, seja anátema. Como Deus Pai descansou no sétimo dia da sua obra da criação, o Filho, para fazer cumprir a lei, também descansou no sétimo dia da sua obra da redenção. O Cristo nada falou e nada mais fez, só descansou e silenciou da sua magnífica obra da redenção. Observe que aqui tem algumas coisas que ligam uma obra a outra. Deus Pai cria e descansa no sétimo dia da sua obra da criação. Silencia para exatamente ver quão maravilhosa e boa é essa obra. O Deus Filho vem e no sétimo dia também descansa. Interessante que para os fariseus parecia que Jesus não queria cumprir o sábado, ele não seguia a lei, mas é exatamente aqui onde ele cumpre a lei, é onde ele descansa. O sétimo dia é o sétimo dia do descanso do nosso Senhor, e ele descansa de todas as obras e descansa da maior obra que foi a sua entrega na cruz para nos redimir. Segundo a Escritura, o sábado santo é o sábado do silêncio. É o dia em que Jesus descansou de sua obra para prover a salvação. Quando estava morrendo, Jesus exclamou: está consumado. Isso significa dizer que não havia mais preço a pagar. O pecado já havia sido expiado e a obra dele era suficiente para perdoar o pecado para todo sempre. Isso é maravilhoso demais, porque no silêncio do Senhor, no santo sábado do Senhor, o Senhor está verdadeiramente, está feliz, está verdadeiramente com seu coração compungido de alegria, por ver que a sua obra é suficiente e nenhum sacrifício mais é necessário. O sábado santo é o nome dado ao dia entre a sexta-feira santa, da dor, do sacrifício, das lágrimas, a sexta-feira santa da morte, da tristeza. E ela fica entre a sexta-feira santa e o domingo da Páscoa, o domingo da alegria, da ressurreição, da vitória final. Mas observe, Deus continua em silêncio no sábado. Na sexta, Deus fez ouvir claramente a sua voz. Ele rasgou as cortinas do templo, do Santo dos Santos, dizendo que agora não há mais empecilho para aqueles que era seu ter acesso ao trono da sua graça. Ele abriu as sepulturas dos mortos quando seu filho foi sacrificado. Abalou a terra, bloqueou o sol do céu, sacrificou o seu filho. A terra ouviu muito de Deus na sexta-feira. Mas no sábado santo, houve uma pausa. Uma espera grávida da aurora pascual e da celebração da ressurreição. A adoração sacramental, a ceia do Senhor, é seguida dessa espera. Os discípulos precisavam esperar esse momento. O silêncio aparece ser a forma tradicional de aguardar o sábado santo. Normalmente, não refletimos muito acerca deste dia, onde o nosso rei está num silêncio profundo. Acabamos por passar da sexta-feira santa, muitas das vezes, direto para o domingo da Páscoa. Porém, como podemos passar da sexta-feira santa ao domingo da Páscoa sem perceber e participar com Cristo do seu silêncio? Por isso que Paulo vai dizer que com ele ressuscitamos, porque também com ele fomos sepultados.
devemos participar também do seu silêncio. E essa falta de atividade no sábado segue os relatos do Evangelho. Lucas, no capítulo 23, versículo 56, vai dizer que no sábado eles descansaram de acordo com o mandamento. E só. Há um silêncio nos evangelhos. Mateus e Marcos também vai falar sobre isso de forma mais breve ainda. Marcos, no capítulo 16, o versículo 1, vai registrar: ao terminar o sábado. E Mateus, no capítulo 28, o versículo 1 vai dizer: e depois do sábado, não há mais detalhes. O comentário do sábado é muito simples. E João, no seu evangelho, vai nos ensinar claramente: o dia é passado em silêncio, entre os capítulos 19 a 20. Isso quer dizer, o apóstolo João silenciou os seus escritos quando se tratou do sábado. O sábado santo foi justamente definido por alguém como o mais longo dos dias. Um tempo de reflexão. Por isso é chamado sábado do silêncio, que pode ampliar na vida de cada um de nós. Não há celebrações, é um dia alitúrgico. É um dia para esperar o domingo da Páscoa. É um dia em que todos nós devemos refletir sobre o que Cristo fez por nós na sexta-feira. O sábado santo é o dia entre a dor pela morte de Jesus e a alegria da ressurreição. A comunidade de fé está em silêncio. Os discípulos estão calados, à espera, e também recordando o sofrimento e dor após a morte de Cristo. O protagonismo desse dia deve ser simplesmente o recolhimento, o silenciar, o meditar. Portanto, não haveria nada mais a ser feito depois de sua morte. A pergunta que não deixa calar é: aonde ele estaria nesse exato momento? O que ele estaria fazendo? Seria um erro pretender precipitadamente entender como Deus está trabalhando. O que ele está fazendo nesse exato momento? A Bíblia deixa bem claro para nós: Jesus estava entre sua morte e sua ressurreição. O seu corpo foi sepultado e o seu espírito foi entregue ao Pai. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 46, diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Isso é concordante com o que o autor Eclesiastes já disse. Quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Entre a cruz e o túmulo vazio, a alma de Jesus entrou no estado de morte. O Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 50, descreve essa realidade sucintamente, dizendo: a humilhação de Cristo após a sua morte consistiu em ele ser sepultado e continuar no estado de morte e sob o poder da morte até o terceiro dia. A gente faz algumas conjecturas. Talvez a morte achasse que estava sendo vitoriosa por tal silêncio. Jesus previu este dia do silêncio. Ele sabia que passaria por isso, claro. Quando ele vai falar sobre Jonas, no capítulo 12, versículo 40 do Evangelho de Mateus, ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no coração da terra. Agora observe, meus irmãos, o seu silêncio não é ausência, nem inatividade. O seu silêncio nunca será apatia. O sábado santo tem um propósito. No silêncio do sábado, Deus está trabalhando em Jesus. E como é que Deus está trabalhando em Jesus no silêncio? Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele está derrotando a morte, ao ponto que quando Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, Paulo vai pelo Espírito dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? O teu aguilhão?
O que Deus está fazendo através de Jesus? No silêncio, derrubando as portas do inferno, subjugando os principados e as potestades, que agora deve a Ele toda reverência, garantindo a ressurreição dos seus eleitos, pois Jesus foi as primícias do que dorme, e nós também ressuscitaremos com Ele, oferecendo o perdão dos pecados, justificação pela fé, porque fomos justificados no seu trono de glória, absolvendo os seus da condenação de Satanás. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos 8, vai dizer: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo, e ao mesmo tempo garantindo a vida eterna. É isso que Deus está falando e fazendo no silêncio do sábado. Ele está em silêncio, mas não em inativo. Ele está trabalhando. Jesus vai dizer: eu trabalhei até agora, o meu Pai também trabalha, e nós trabalhamos. Fique certo de uma coisa: Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Em alguns momentos, devemos fazer como Jesus fez. Ficarmos quietos, ficarmos em silêncio. Quando Jesus morreu, ele morreu com esta convicção, que ele não estaria só, o Pai estaria com ele. Atos 2:27, na exposição, na pregação do apóstolo Pedro, ele diz: não me abandonarás na sepultura, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu queria concluir pensando com vocês. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Observe, ele jamais fora tardio nas palavras quando poderia abençoar os filhos dos homens. Ele sempre falou. Mas nunca diria uma única palavra a favor de si mesmo. O Evangelho de João 7,46 diz: jamais alguém falou como este homem. Era poderoso em palavras, o seu argumento era irresistível. E jamais alguém ficou calado também como ele ficou. Não foi este silêncio singular um indício de sua perfeita renúncia, do qual a Escritura já diz que ele iria como ovelha muda ao matadouro? Não demonstrava este silêncio que ele não diria uma palavra para cessar o massacre de sua santa pessoa, a qual ele dedicará como oferta por nós? Não se entregará a ele tão completamente que não interferiria em seu próprio benefício, mesmo que minimamente, mas seria atado e morto, uma vítima submissa, e sem lutar, e sem falar, e silenciosamente. Não foi este silêncio uma espécie de desamparo do pecado? Nada pode ser dito como paliativo ou desculpa para a culpa humana, e assim, aquele que suportou todo o seu peso permaneceu calado diante da sua sentença, diante do seu julgamento, diante do nosso pecado, diante da sua condenação, diante da sua morte, e mesmo depois da morte. Já observaram que a bigorna que quebra um montão de martelos, quando se está fazendo uma espada ou preparando um ferro, ela suporta silenciosamente os seus golpes? O silêncio do Cordeiro de Deus não nos deu um grande exemplo de sabedoria, onde cada palavra era ocasião para uma nova blasfêmia? Ele silenciou na sua conduta, nas suas palavras, para não fornecer combustível à chama do pecado e da condenação que estava sobre ele. Os ambíguos, os falsos, os indignos, os malvados, em breve destruirão e contrariarão a si mesmo. Assim, o verdadeiro pode se dar o luxo de ficar em silêncio e encontrar no silêncio a verdadeira sabedoria. Evidentemente, nosso Senhor, com seu silêncio, deu cumprimento notável à profecia de Deus. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7.
pela sua quietude, ele provou, de uma vez por toda, ser verdadeiramente o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo. Tal o saudosismo nesta noite. Ser conosco, Jesus, e no silêncio dos nossos corações, ouçamos a sua voz silenciosa, ouçamos o seu amor, ouçamos, meus irmãos, a sua compaixão, a sua misericórdia, ouçamos os ruídos do seu trabalho silencioso por nós na cruz e também na sepultura. Ouçamos o seu silêncio, logo ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. E o brado de vitória sobre os grilhões da morte, no domingo de Páscoa pela manhã, chegará. Me permita aplicar 3 coisas ao nosso coração. O sábado do silêncio, o dia em que Jesus descansou do seu trabalho de providenciar salvação, é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Nesse sábado do silêncio, devemos lembrar da sua obra sacrificial. Devemos lembrar da Sexta-feira Santa. O sábado do silêncio devemos fazer uma reflexão sobre a morte sacrificial de Jesus e esperança para a futura ressurreição. Nesse dia, devemos fazer uma reflexão sobre o que foi feito por Cristo e o que acontecerá como resultado da sua obediência e a sua obra na cruz. Mas no sábado do silêncio, nós também devemos lembrar das suas palavras. E sabe por que eu estou colocando isso? Porque aqueles discípulos, mesmo na manhã do domingo, estavam ainda como requisitos do sábado do silêncio. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E precisou que o Senhor citasse a própria Escritura para eles, tanto no caminho, naquela jornada com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, como também aos outros, quando se encontrou com ele. Em Lucas 24:7, o Senhor diz, e quando diz, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite o 3º dia, então se lembraram das suas palavras. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que o que ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Interessante que o sábado do silêncio é o sábado em que nós precisamos estar atentos ao que Deus fala pela sua palavra. Nós precisamos entender que no silêncio, que as circunstâncias nos dão da vida, como no sábado do silêncio, a única coisa que nos supre é a sua palavra. Jesus poderia, quando se encontrou com aqueles discípulos no caminho de Emaús, daram a ele uma aula de autoestima. Eles estavam de cabisbaixo. Podia fazer uso da psicologia de autoajuda. Ele podia dar uma aula de história, uma aula de psicologia, de qualquer outra coisa que você possa imaginar. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai trazer aos corações daqueles discípulos angustiados e vazios e abatidos a exposição da sua palavra, desde a lei até os profetas. No sábado do silêncio, devemos lembrar de sua palavra. Mesmo nos silêncios mais difíceis da vida, a sua palavra preenche todo o silêncio. Por última aplicação, o sábado do silêncio seria para a igreja um dia para o exercício silencioso dos meios de graça. Esse dia deve ser um dia guardado silenciosamente, pacientemente pela igreja, para adentrar o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, usando os meios de graça. E o que são os meios de graça? Eu sei que vocês já sabem, mas me permita repetir. Os meios de graça são aqueles meios pelos quais Deus manifesta a sua graça ao seu povo. A oração, o jejum, o meditar da palavra, a comunhão dos santos. Esse sábado do silêncio precisa ser preenchido com aquilo pelo qual nos liga a uma vida de comunhão com Deus, pelos meios da graça, ou pelos meios de graça. A igreja precisa exercitar esses meios de graça. Que Deus nos ajude. Porque com essa palestra,
eu trago não só o coração de vocês, mas é o meu coração. Um assunto que para mim parecia estar obscuro, de que muitas das vezes o sábado do silêncio, ou o santo sábado, depois da crucificação de Cristo e da sua morte, é mais um dia em que a gente trabalha, em que a gente faz as atividades de casa, que vai à feira, que vai ao supermercado. Mas aprendemos aqui nessa noite, que é o sábado, e que precisamos também silenciar com ele. Esperar pacientemente, silenciosamente, o brado da vitória, que é que o Senhor ressuscitou e venceu os grilhões da morte. Mas antes de celebrarmos o domingo da Páscoa, precisamos silenciar com os meios de graça o sábado santo do silêncio. E esperar. Isso quer dizer que esperar faz parte do processo pelo qual o Senhor nos chamou para viver. Espere. Amém? Curva sua cabeça, eu quero fazer uma breve oração. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina um pouco sobre o teu silêncio. O silêncio do Pai na criação, o silêncio do Deus Trino no período intertestamentário, o silêncio do Filho depois da sua crucificação e morte. E com o Senhor aprendemos que o silêncio faz parte da nossa vida e faz parte, muitas das vezes, da nossa relação contigo e do Senhor conosco. Por isso, Senhor, nos dê a graça de, nesse sábado santo, silenciarmos, de respirarmos profundo, de juntarmos de forma firme a nossa voz para celebrarmos no domingo de Páscoa a vitória que o teu Filho nos garantiu. Ajude-nos a sermos pacientes, a silenciarmos nos momentos que são necessários, assim como o teu Filho fez, através das palavras que saíam da sua boca, como no sábado do silêncio. Nós oramos assim, pedindo isso em nome de Jesus. Amém e amém.